Como o Marco falou, eu vou falar um pouquinho sobre vendas de serviço de TI, tá? Eu julgo que esse assunto ele é bastante importante, porque toda vez que a gente está em contato com qualquer profissional de tecnologia ou com qualquer empresário de tecnologia, a gente sente que esse passado técnico e esse perfil técnico que é natural da área acaba sendo muitas vezes um dificultador, né, no que diz respeito ao lado comercial da empresa, o braço comercial da empresa, né? E é por esse motivo que eu separei esse assunto, que é um assunto tão até um pouco polêmico aí, porque muita gente acaba divergindo em relação à forma de atuar, e eu vou apresentar aqui algumas dicas bem rápidas, bem práticas, para que vocês possam evoluir esse lado comercial. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou Luiz Montanari, eu sou gestor comercial, atuo com vendas e marketing, tá? Sou líder comercial da AD, também atuo como colunista no TI Especialista, sou um dos organizadores do MSP Summit, professor no curso Vendas de TI e pai da Helena e da Cecília, que vocês estão vendo aí, sempre trago elas comigo em todas as minhas apresentações. Tem os meus dados de contato, quem quiser entrar em contato comigo, por favor, fique à vontade. É legal que a gente extrapole o evento aqui nesse contato e leve qualquer discussão, qualquer dúvida, qualquer questionamento referente a esse mercado para fora daqui. Então, por favor, vamos estender essa conversa. Tá aí meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn. É só me mandar mensagem que a gente marca um papo. Combinado? Vamos lá. Bom, vi que o pessoal colocou aí no chat para vocês, evoluti.pro/ad. Acessem essa página, lá tem bastante informação também sobre a nossa empresa. Mas, já antecipando e resumindo um pouquinho aqui, legal vocês entenderem quem que é a AD, a empresa a qual estou representando aqui nesse momento. A AD é distribuidora exclusiva da SolarWinds MSP no Brasil, é uma das apoiadoras do EvoluTI e nós, com muito prazer, somos os patrocinadores Titanium dessa edição. Tá? A gente atua com um propósito muito simples, a gente quer facilitar a tua empresa, a gente quer facilitar o teu serviço, a gente quer permitir que você possa, de forma muito simples e de forma muito organizada, gerenciar e proteger toda a rede, toda a infraestrutura de TI dos seus clientes. Então, para isso, nós temos diversas soluções. Vou deixar aí também na tela para vocês algumas formas de entrar em contato com a gente. Tem o nosso site, site do MSP Summit, do Vendas de TI, etc. Mas o jeito mais fácil, pega o celular, abre a câmera, aponta aí para a tela, tem um QR Code. Esse QR Code vai te levar para uma página onde você pode entrar em contato diretamente com os nossos especialistas. É o jeito mais fácil para você conhecer sobre a nossa empresa, sobre as nossas soluções e como que a gente pode te ajudar. Tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para o assunto, até porque tenho certeza que quem está aqui assistindo nesse momento espera que eu fale especificamente de venda, e talvez até mais especificamente de prospecção de clientes, que eu sei que normalmente é um gargalo, é um ponto que cria muita dificuldade, né, para o crescimento do negócio, para a evolução da tua empresa. Então é sobre isso que eu vou falar. Mas eu quero começar esse assunto com uma historinha muito rápida, tá? Obviamente está aí na tela para que vocês leiam, mas eu vou resumir aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu sou o dono de uma pequena empresa de TI, tá? O meu dia a dia, obviamente, é super corrido. Acho que não preciso nem explicar os motivos, né? Acho que muitos de vocês estão aí na linha de frente de empresas de tecnologia e sabem muito bem como é o nosso dia a dia. Só que como dono dessa pequena empresa, eu preciso me dividir um pouco, eu preciso me preocupar com questões administrativas, com questões burocráticas, questões financeiras, com os meus profissionais, com os meus funcionários, questões até de zeladoria, né, do meu espaço físico, tudo isso eu tenho que me preocupar. Ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar em visitar os clientes, fazer o suporte, muitas vezes eu sou o N3 da empresa, né, as buchas sempre caem no meu colo, sou eu que fico depois do expediente para resolver aqueles problemas que sobram. Tá imaginando esse cenário, né? Agora imagina que a partir do momento que eu estou totalmente envolvido com essa operação, totalmente envolvido com essas outras questões técnicas e administrativas da empresa, obviamente eu não tenho tempo, eu não tenho, às vezes até posso ter um pouquinho de tempo ali entre meia-noite e 6 da manhã, mas eu não vou ter nem capacidade de pensar e construir um processo comercial que vá realmente trazer sucesso para a minha empresa. E isso muitas vezes se agrava, principalmente pelo fato de eu ter um perfil técnico, né? Eu era um técnico que daí saí de onde eu trabalhava, montei minha empresa,
Normalmente, essa é a rotininha. Eu acho que muitos de vocês estão se identificando com essa história, né? Isso é muito mais comum do que parece, e talvez eu possa dizer que isso é presente aí em praticamente todas as empresas de tecnologia, empresas de suporte, tá? E é para isso que eu separei de uma forma muito simples 7 pontos que talvez possam até soar um pouco repetitivos para quem costuma acompanhar todos os nossos conteúdos, porque eu sempre falo sobre isso, eu sempre falo sobre esses pontos, porque esses pontos são extremamente importantes, tá? E de uma forma muito prática, eu vou, nos próximos minutos, facilitar a vida de vocês para que vocês possam ganhar tempo, para que vocês possam economizar tempo, economizar esforço na construção desse processo efetivo de suporte, tá bom? Vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de você estudar os seus produtos e serviços, conhecer muito bem o seu público, escolher os modelos de prospecção, criar um funil de vendas, definir as metas, construir relacionamento e indicar o próximo passo. São 7 diquinhas super, super simples que, se você prestar bastante atenção, eu tenho certeza que vai trazer um bom resultado para você a curtíssimo prazo. A começar com o fato de que você precisa necessariamente estudar os seus produtos, estudar os seus serviços, tá? É óbvio que você sabe o que você faz, né? Se alguém te perguntar, pô, o que que você faz? O que que sua empresa faz? Ou você trabalha numa empresa que faz o quê? É muito fácil responder. Possivelmente a resposta vai ser, eu trabalho com TI. Ou a resposta vai ser, eu trabalho com suporte, trabalho com assistência técnica e ponto. É preciso entender um pouquinho mais, é preciso estudar um pouquinho mais o que exatamente a gente faz, tá? Crie materiais, entenda o que que são os serviços, produtos e soluções que você pode efetivamente vender. Faça de uma forma muito organizada esse estudo. Crie materiais, releia esses materiais de tempos em tempos. Tá? É importante que você tenha certeza de que você tenha em mãos todas as informações que podem servir como um argumento de vendas, antes de tudo. Porque não adianta a gente conversar sobre como é que você vai vender o teu serviço se você ainda não tem extremamente bem definido qual é o serviço que você quer vender, ou qual é o produto que você quer vender. Então é muito importante que você estabeleça isso. Qual que é o seu posicionamento em relação ao seu produto e serviço? Faça esse estudo. Entenda que você não está simplesmente no piloto automático oferecendo um serviço de suporte, ou um serviço, enfim, um software, ou qualquer outro item relacionado à tua empresa de tecnologia. Sempre se lembre de quais são os benefícios que o seu produto pode trazer para o teu cliente. Quais são as características, os diferenciais do teu produto ou serviço, ok? Isso é muito importante e é a primeira coisa. Não adianta ir para os próximos passos, não adianta prospectar cliente sem antes fazer esse estudo. Dando sequência a isso, é importante que você, uma vez que já definiu o que você vai vender, que você entenda muito bem para quem você vai vender. É importante fazer essa conexão, é importante fazer esta análise. E aí, para conhecer bem o seu público, você precisa necessariamente estudar o mercado. Então, comece a analisar o seguinte: qual que é o perfil de cliente ideal para adquirir a tua solução, o teu serviço, para fechar um contrato contigo? Vamos parar para analisar quem que é o seu cliente. Quem efetivamente é o seu cliente? O que que ele faz? É importante fazer essa análise. Como que a tecnologia ela pode ajudar ele em relação aos problemas dele? Quais são os problemas dele? Essa análise é essencial para que você conheça a fundo a empresa que você vai atender. Então, por exemplo, pessoal, desculpem. Por exemplo, pessoal, eu vou atender uma empresa, ela é um escritório, então, ok, isso já é uma característica interessante. Ela tem X usuários, ela utiliza máquinas deste perfil, ela tem uma infraestrutura que está desenhada de um modelo Y, ela tem uma necessidade específica de disponibilidade, ela tem características em relação à maturidade dos seus usuários também muito específica. Tudo isso eu preciso analisar. Eu preciso analisar qual que é o nível de conhecimento que essa empresa tem em relação à tecnologia. Tá? Eu preciso enxergar como que ela encara tecnologia, se isso é investimento ou é uma despesa. Tá? E dessa forma, conforme eu estudo características do perfil da empresa e características do uso de tecnologia que essa empresa faz, eu começo a perceber que existem coisas em comum entre todos os clientes que têm perfil
para realmente utilizar a minha solução, meu serviço, meu produto. Eu começo a perceber, e isso não é uma coincidência, é um padrão, é o seu perfil de cliente ideal, que existem determinadas características que fazem com que essa empresa seja mais ou menos aderente ao que eu vou oferecer para ela. E, em paralelo a isso tudo, e talvez a parte mais interessante, é que eu percebo quais são efetivamente os meus diferenciais. Porque eu sei quais são as dificuldades que essa empresa tem, eu sei quais são os problemas que essa empresa tem, eu sei quais são as necessidades que essa empresa tem. E o meu argumento ele passa a ser voltado àquilo que a empresa tem de benefício e não necessariamente aquilo que eu tenho para oferecer. Vocês entendem? Pode parecer um pouco clichê falar, como eu já disse no slide anterior, né, que você tem que saber o que você vai vender e agora falar que você tem que saber para quem você vai vender. Mas isso é muito negligenciado justamente por parecer uma coisa muito clichê. A gente vai no automático. A gente entende que, o que é o teu cliente? Qualquer pequena e média empresa. Não, não existe isso. Qualquer pequena e média empresa pode ser seu cliente? Tenho certeza que não. E o mais comum é, o que você faz? Trabalha com suporte. Ah, qual que é o perfil de cliente que você atende? PMS. Cara, não faz sentido. A gente precisa ter um estudo a mais. Isso vai facilitar muito, vai economizar muito tempo quando você começar o teu processo de prospecção. Pode confiar em mim. Indo para um terceiro passo, já falando do processo de prospecção, você também precisa estabelecer exatamente qual que é o modelo de prospecção que vai vigorar na tua empresa. Porque não é tudo igual. Ah, mas Luiz, prospectar não é simplesmente pegar o telefone e ligar para alguém? Não é simplesmente chegar de alguma forma e oferecer para esse cliente o meu serviço? Ok, talvez seja, mas você entende que é muito mais amplo e complexo do que isso? Você precisa entender muito bem, conforme o perfil do teu cliente, conforme o teu produto ou serviço, que existem formas diferentes de chegar até ele? Existem formas muito diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma oferta, uma solução que é extremamente personalizada para um nicho super específico de empresa, eu tenho que encontrar essas empresas. Elas são extremamente específicas. Eu vou fazer o famoso tiro de sniper, né? Eu vou atacar especificamente aquela empresa. E eu vou estudar tudo sobre aquela empresa. Eu vou encontrar formas de fazer com que aquela empresa em específico tenha benefícios, tenha vantagens com o meu serviço ou produto. Então, é um formato de prospecção muito diferente do que no caso onde eu tenho uma solução um pouco mais genérica, onde eu atuo em um nicho um pouco maior ou em mais de um nicho, onde eu posso muitas vezes atuar com ações de marketing, ações de captação desses leads, tendo ali os leads vindo até mim, o que vai facilitar essa aquisição dos leads, mas também vai demandar uma qualificação melhor ali no processo. Isso tudo precisa ser muito bem estudado. Tá? Existem basicamente 4 formas diferentes de você fazer uma prospecção. Essas 4 formas, facilmente, em qualquer pesquisa aí, jogando no Google aí rapidinho, vocês vão ver muito sobre elas. Outbound, isso se você já não escutou esses termos, né? Com certeza já escutou. Outbound, inbound, referral, que seriam as indicações, e canais. Essas são as 4 formas mais comuns. Por exemplo, eu tenho um software, eu desenvolvo um software. Esse software ele precisa necessariamente ser implementado em um cliente final através de um canal. Então eu prospecto canais para que esses canais façam a venda por mim. Ou eu trabalho com indicações, então eu trabalho os meus próprios clientes para que eles indiquem para outras empresas ou outros consumidores o meu produto. Isso é um processo de prospecção baseado em indicação. Agora, os mais comuns e possivelmente os que você vai implementar na sua empresa de maneira mais assertiva são as prospecções outbound e inbound, quando eu vou ou quando eles vêm até mim, e aí eu faço a tratativa. Mas vocês entendem que mais importante do que eu ficar detalhando o que é cada um, tem muito conteúdo por aí, tem conteúdo nosso, inclusive, joga nosso nome no Google, põe meu nome lá no Google, vocês vão achar muita coisa sobre isso, mas mais do que eu detalhar isso, o importante é vocês entenderem que não é só passar a mão no telefone e ligar, é preciso estabelecer uma estratégia. E essa estratégia
vai sim ser influenciada pelo teu perfil de cliente e pela solução que você tem para oferecer. Essa estratégia vai te levar à necessidade da construção de um funil de vendas. O tão famoso funil, que todo mundo fala sobre funil, mas muitas vezes o funil ele é muito mitificado, ou a gente encara o funil como uma coisa simples demais, apenas uma ideia, né, algo que fica ali no mundo do ideal, mas não é concretizável, ou muitas vezes o funil ele acaba sendo encarado como algo muito complexo. Isso não é para mim, isso é para grandes operações de vendas. São sempre os extremos. O que eu quero nesse momento é levar para vocês uma reflexão de que não é nenhum dos dois extremos, tá? É algo muito mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo muito mais importante do que alguns julgam. Criar um funil de vendas é você estabelecer especificamente quais são as etapas do seu processo de vendas. Você precisa fazer isso. Você precisa estabelecer o seguinte: antes de ligar para alguém, você precisa estabelecer que, poxa, meu primeiro passo então é tentar ligar para o Luiz. Legal, eu quero vender para o Luiz uma solução. Quero vender para o Luiz uma garrafa de água, tá? Então eu vou estudar o Luiz. Primeira coisa. Então eu tenho ali, antes de mais nada, um entendimento em relação a quais são as necessidades do Luiz, quais são as necessidades, aliás, as características dessa minha garrafa de água. E então o meu primeiro passo vai ser entrar em contato. Ok. O que necessariamente eu preciso falar com ele nesse primeiro contato? Preciso estabelecer isso. Quais são as informações que eu preciso validar para ter certeza de que tem potencial de avançar essa negociação? Preciso estabelecer isso. Qual é o gatilho? Ou seja, qual que é o motivo? Qual que é a razão que faz com que eu compreenda que esse cara ele avançou no meu processo? Ele foi para uma segunda etapa. Eu também preciso estabelecer isso. Isso é criar funil. E você vai ter uma segunda etapa, que é então propor, por exemplo, uma demonstração dessa garrafa. E a partir do momento que eu tenho essa segunda etapa, eu tenho novas necessidades de conversas, novos objetivos, novas atividades, novas ferramentas que eu possa envolver ali no meu processo. Estabelecer tudo isso facilita para que você possa replicar e escalar a tua prospecção. Porque falar com um cliente por semana é fácil. Pode ser que você não veja necessidade de criar todo um processo, mas você está falando com um cliente por semana, você termina ali de falar com o cara, é com ele que você vai falar de novo amanhã, e boa, e depois na semana que vem são outras pessoas. Agora, se você quer escalar, se você quer replicar esse processo, se você quer tratar várias empresas ao mesmo tempo, mesmo que elas estejam em estágios diferentes do seu processo de venda, você precisa necessariamente estruturar esse funil. Precisa necessariamente estruturar essas etapas, tá? Na entrada do funil, você vai ter um espaço ali, basicamente, de todos que estão chegando ali no teu processo de vendas. No meio, você vai ver que são empresas que já estão avançando com os contatos, e lá no final são as empresas com quem você está negociando, né? Por isso a ideia de um funil, né? Você tem vários entrando, isso vai afunilando e vai saindo poucos, porém precisos leads, precisas oportunidades de vendas, tá? É importantíssimo que vocês façam isso. É muito legal que vocês reflitam sobre isso. A importância de criar um funil de vendas, ela é muito grande, mas não é tão difícil quanto parece. É só você pensar o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e como eu vou fazer. Ponto. Agora vamos desenhar a segunda etapa. A mesma coisa. Tá bom? E sempre que você está criando essas etapas, você está basicamente desenhando o seguinte: você está desenhando o que você vai fazer em cada momento, não é? Ok, quanto que eu preciso fazer daquilo? É importante definir essas metas, tá? Para que você possa acompanhar a evolução desse seu processo. Então, muita gente fala comigo o seguinte, né? Sempre, diariamente, converso com empresas de diversos tamanhos e sempre a dor é comercial. E uma das coisas que eu mais escuto é: ok, legal, Luiz, ó, tô pensando aqui no meu funil de vendas, tô pensando aqui no meu processinho, mas eu não sei exatamente quanto que eu preciso prospectar para gerar. Qual que é o volume de lead? Não dá para simplesmente dizer, você precisa buscar 100 leads. Vai depender muito da sua habilidade, da sua capacidade de conversão ali daqueles leads de etapa para etapa. Vai depender muito do seu produto, do seu ticket médio, né, que é o valor que você cobra mensalmente. Vai depender muito enfim, do mercado, do perfil do seu cliente. É muito, muito variável, não existe uma regra. Mas isso você pode ir criando.
Porque você vai chegar à conclusão que, depois de ter feito 4 contatos, você conseguiu agendar 2 reuniões, e depois dessas 2 reuniões, você conseguiu uma pessoa que te aceitou, que você fosse lá fazer uma proposta presencial, entregasse uma proposta efetiva de fechamento. Pô, que legal, então em teoria, se eu fizer 8, eu já consigo 2. Se eu fizer 16, eu faço 4. Comece a acompanhar isso, comece a estabelecer essas metas. Isso vai facilitar para que você entenda onde é que está o seu problema. Dificilmente o seu problema, se você já tem o mínimo de estrutura comercial no teu processo, dificilmente o teu problema está em todo o processo comercial. Talvez esteja ou na captação de leads, que é o mais comum ali, gerar os primeiros contatos, ou lá no finalzinho, que também é bastante comum, o meio costuma desenrolar mais fácil. Ou lá no finalzinho, que é efetivamente transformar o cara que aceitou uma proposta em cliente. Tem muita gente que tem dificuldade ali na fase de negociação e tal. Eu particularmente acho que a fase mais legal do processo de vendas é esse final, onde a pessoa já validou a tua solução. É o momento onde você tem que realmente ter conhecimento dos benefícios da sua solução e tudo mais. Mas é onde você vai identificar que existe um gargalo, né? Existe um problema. E acompanhando as suas metas, acompanhando os seus resultados, etapa a etapa do seu funil, você consegue identificar exatamente onde é que o calo está apertando. E pode ser que você decida, por exemplo, contratar um outro profissional para te ajudar, ou você vai buscar se especializar, vai buscar estudar, vai melhorar o teu processo, ou lá no comecinho, ou no finalzinho, mas você só vai identificar onde que o bicho está pegando se você efetivamente estiver acompanhando essas metas, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, é legal a gente entender que se eu já tenho muito bem estabelecido quem é o meu cliente, qual é o meu produto, aliás, né? Então, o meu cliente, eu já pensei muito bem como é que eu vou fazer essa prospecção. Eu já criei as minhas etapas, né? Eu pelo menos pré-defini esse meu funil de vendas. Eu preciso efetivamente entrar em contato com esses caras, eu preciso efetivamente falar com todas essas pessoas. E mais do que prospectar, você precisa construir relacionamentos, você precisa construir conexões entre você e o teu lead, entre a tua empresa e a empresa do teu cliente. Você precisa criar essas conexões, você precisa criar relacionamentos. Isso é importantíssimo, tá? Porque a partir do momento que você vai tratar esse processo como algo muito frio, de simplesmente sair ligando, 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 pode ser que você faça isso de uma forma muito automatizada, pode ser que você faça isso de uma forma muito robótica. E aí não vai ficar interessante, porque não vai surtir o mesmo efeito. Por isso a gente sempre tem que pegar no pé de todo mundo que está no processo comercial e dizer: olha, precisa personalizar esse atendimento, precisa criar uma conexão melhor, precisa estudar o lead antes de falar com ele, precisa rever suas anotações antes de ligar novamente, né? Precisa criar uma conexão. Tá? E aí, por exemplo, vou fazer uma prospecção, estabelecer a minha estratégia que antes de tudo eu vou fazer uma prospecção por e-mail para depois sair ligando somente para quem manifestar ali algum tipo de interesse. Ok, pode ser uma estratégia válida, dependendo do teu cenário. Né? E aí você possivelmente vai pensar, então eu vou criar vários templates padronizados, vou utilizar isso, fantástico, isso vai te ajudar muito na sua produtividade. Mas evite que isso pareça muito automatizado, personalize tudo. Faça com que tudo seja o mais próximo ali da realidade daquele lead em específico. Dessa forma, eu tenho certeza que a sua taxa de conversão vai ser muito maior. Quer um exemplo prático disso, para eu já avançar aqui para a parte final da minha apresentação? É o seguinte: uma coisa é você receber um e-mail meu dizendo assim: olá, tudo bem? Eu sou da AD. Gostaria de falar com você sobre a minha solução de monitoramento remoto. Por favor, entre em contato caso você tenha interesse. Obrigado. Outra coisa é você receber um e-mail meu assim: oi, Pedro, tudo bem? Aqui é o Luiz da AD. Vi no teu site que você trabalha com contratos de suporte técnico. Poxa, você já faz algum tipo de monitoramento para antecipar os problemas do seu cliente? Não sei se você sabe, mas nós trabalhamos com uma solução de monitoramento remoto. Que tal agendarmos uma conversa para segunda-feira às 10? Olha a diferença. Isso faz com que você construa relacionamento e não só uma prospecção automatizada. Legal? Esse exemplo, tenho certeza que deve estar facilitando aí para todo mundo entender, tá? E para a gente ir para a nossa sétima e última dica aqui desse processinho, é que você sempre precisa indicar o próximo passo.
Você ouviu o exemplo que eu acabei de dar do e-mail? Eu finalizei ele dizendo o seguinte: que tal agendarmos uma reunião para segunda-feira às 10? Eu já estou estabelecendo o próximo passo. O próximo passo não é, quando você quiser você me liga. Não, não existe isso. Eu estou em contato com você, eu consegui falar com você. Isso é um feito incrível, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E eu tenho que falar, então, Pedro, poxa, vamos já marcar então para segunda-feira, né? Eu preciso aproveitar. Estabeleça sempre o próximo passo. Não deixe solto. Não deixe o lead conduzir o teu processo de venda. Você conduz o seu processo de venda. É o seu processo de vendas. É o seu produto. Ele vai ser o seu cliente. Você vai criar isso. Você sabe qual é a próxima etapa que é bom para você. Então, muito, muito, muito importante que vocês se atentem a isso. Cada passo, cada atividade, cada contato com o seu lead, com o seu potencial cliente, para quem não está acostumado com a palavra lead, tá? Cada contato com esse potencial cliente precisa necessariamente ser encerrado com o próximo passo já estabelecido. Dessa forma, você vai conseguir organizar muito melhor as suas atividades, tá? Espero que vocês aproveitem essa dica. Finalizando aqui, para concluir, é legal que vocês entendam que por mais que a rotina do dia a dia ela seja muito corrida, você precisa reservar momentos para fazer para ter esse cuidado comercial, para fazer as atividades comerciais, tá? Você precisa necessariamente prospectar clientes e isso exige que você construa e mantenha esses relacionamentos, o que dá muito trabalho. Você precisa separar um tempo para isso, você precisa dar atenção para isso, tá? Novas vendas são o oxigênio da empresa para que você possa crescer, para que você possa escalar. Tá? E justamente por isso eu trouxe esses 7 pontos aqui que vou ainda falar muito sobre esses pontos ao longo dos próximos meses, talvez ao longo dos próximos anos, tenho certeza, porque por mais simples e talvez óbvios que pareçam agora que eu estou falando, eu tenho certeza que muitos dos que estão me assistindo agora negligenciam esses detalhes e isso causa um impacto muito grande. Espero que vocês aproveitem essas dicas de verdade. E uma dica extra para vocês é que se você trabalha com um serviço de TI, se você trabalha com um serviço de suporte mais especificamente, você precisa vender serviços gerenciados de TI. Tá? Você precisa vender mais do que simplesmente um contrato de suporte. Você precisa vender monitoramento de rede de dispositivos. Você precisa vender gerenciamento de ambientes. Você precisa vender suporte ao usuário, estação, servidor, gestão de patches e atualizações, segurança de rede. Você precisa vender backup, recuperação de desastres. Você precisa vender cofre de senha. Você precisa vender muita coisa. Você precisa fazer com que o teu serviço ele evolua ao máximo. E deixa a gente ajudar com isso, conta com a AD para isso. Nós temos todas as soluções que você precisa para conseguir oferecer serviços gerenciados de uma forma excelente, se tornar um MSP, como está aqui atrás de mim, bem grandão. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, se tornar um verdadeiro MSP, um verdadeiro provedor de serviços gerenciados e levar a sua prestação de serviço para um outro nível.